auxílio R$ 600 e serviço público já, né? Nossa hashtag é auxílio 600 e serviços públicos, é a nossa luta agora. Se você defende um auxílio emergencial mais completo, mais profundo, por favor, ajude nessa luta nas redes sociais. A gente vai convidar agora um representante da Unacom Sindical, Braulio Cerqueira, muito boa tarde. Ligar seu microfone, muito obrigado por receber esse convite também. A gente está nesse bate-bola com especialistas e também com o plenário, né, revezando. Eu vou aproveitar muito sua participação, Braulio, porque eu sei que você entende desse assunto. O que você acha que está em jogo nessa discussão da PEC 86? Boa, boa tarde a todos, obrigado pelo convite aí, Rafael. Estenda aí os meus agradecimentos a todo o pessoal que trabalha na minoria aí. A minoria que defende a maioria, né? A maioria da população. Então é muito bom estar aqui. Cumprimento também o Gaspar, que está aqui conosco, e um cumprimento a todos os internautas, enfim, todos aqueles que estão nos acompanhando aí nas redes, né? Bom, o que está em jogo na PEC 86? Né? A PEC 86, ela é originalmente, né? É bom dizer isso, né? Quer dizer, a imprensa vem noticiando como a PEC que viabiliza o auxílio emergencial. Né? Isso é um equívoco, né? A PEC 86 ela é de 2019, não tinha nem Covid ainda, né? E a PEC 86 ela foi transformada, ao longo da tramitação no Senado, né, no ano passado e início desse ano, ela juntou com outra PEC destrutiva, né, que era a PEC do federalismo. Né? Enfim, então é a junção da PEC 186 com a PEC do federalismo, que é a 188, e com a PEC 187, que era dos fundos públicos, né, que financiam as políticas públicas. Né? Mas, enfim, então não tem nada a ver com o auxílio emergencial. Eles colocaram um artigo específico nessa PEC que viabiliza o auxílio emergencial, né? Mas, ano passado, por exemplo, o auxílio emergencial ele foi viabilizado pelo orçamento de guerra. Né? Não tem nada a ver com essa discussão de emergência fiscal, suposta emergência fiscal, de remodelação do federalismo e de enfraquecimento, né, ou simples extinção dos fundos que financiam as políticas sociais, a educação, a saúde, né, o pessoal, né, eu sou do movimento sindical, né, o meu sindicato, o NACOM, ele é do Tesouro Nacional da CGU, a gente tem muito contato com a Receita Federal, né? Tinha um artigo aí que caiu ontem, infelizmente, aí na votação na Câmara, que extinguia vários fundos sociais importantes, inclusive o fundo que permite que o fisco arrecade impostos. Né? Então, acho que esse é um primeiro esclarecimento. Né? Essa não é a PEC que viabiliza o auxílio emergencial. A viabilização do auxílio emergencial ela poderia se dar por outra PEC. Não tem nada a ver com essa, ou com essas, que já estavam postas lá em 2019. O que está posto, o que elas colocam? Né? Então, idealmente, né, isso é bom dizer de imediato, né? Idealmente, o que seria interessante era que só subsistisse o artigo 3º da PEC 186, que viabiliza o auxílio emergencial. Né? Viabiliza como? Mas precisava estar na Simplesmente Constituição? Eu tenho essa dúvida. Precisava ser uma PEC? precisa, Rafael, precisa, porque, pelo seguinte, porque para viabilizar o auxílio emergencial, a gente precisa criar uma exceção no teto de gastos. E o teto de gastos é uma emenda constitucional, certo? Então, você precisa mexer no teto de gastos via uma emenda Mas no ano constitucional. passado Né? a gente fez através de um orçamento de guerra, né? Orçamento de guerra, mas que foi uma PEC, se eu não me engano. Ah, Né? sim, tem Foi isso. uma PEC do orçamento de guerra. Né? Foi uma PEC que viabilizou o orçamento de guerra. Então, precisa, sim, ser emenda constitucional. Ou o governo decretando
Desculpa, talvez eu esteja me confundindo agora, Rafael, não sei, tem que ver os detalhes aí, mas quando, na verdade, o governo, no ano passado, decretou o estado de calamidade, a emenda constitucional do teto de gastos, ela, então, permitia que se gastasse na calamidade, né, os gastos com calamidade, poderiam estar fora do teto. Então, a simples decretação do estado de calamidade, ela permitiu, ano passado, que o auxílio emergencial fosse viabilizado. Esse ano, como não foi decretado o estado de calamidade, então precisou-se criar, precisou-se fazer uma emenda constitucional, mas poderia ser uma outra emenda, não precisa ser essa, né? E do que trata fundamentalmente aí a PEC 86, que acabou juntando com a 87, 88, que são os 2019, né? É a antecipação do ajuste fiscal, de mais ajuste fiscal, a gente já está nisso desde 2015, desde 2016, é a antecipação disso em plena pandemia, né? Na direção completamente oposta ao que a gente observa, né, no mundo, e na direção oposta ao que vem defendendo o próprio FMI, o Banco Mundial, etc., nesse momento, né, que os países estão vivendo segundas, terceiras ondas de epidemia com o coronavírus. Então, a PEC, fundamentalmente, ela antecipa gatilhos de corte de despesa previstos no teto de gastos, previstos na LRF, previstos, né? Então, ele sobrepõe a todas essas regras aí que limitam a despesa num momento de emergência sanitária, né? O que é um imenso equívoco. E só para concluir essa minha fala inicial, toda a discussão do ajuste fiscal, isso o movimento sindical, os movimentos sociais vêm falando há muito tempo, né? Mas toda a discussão do ajuste fiscal, desde uma virada conservadora no nosso país, em 2015, 2016, ela vem se dando em torno da despesa, né? E isso está na contramão do que explica o próprio desajuste fiscal. Quer dizer, o que explica o desajuste fiscal, né? É uma explosão de despesas com funcionalismo público, é uma explosão de despesas com a Previdência, né? É uma explosão de despesas com educação, com saúde, com ciência e tecnologia. Não. Na verdade, nós acabamos de passar por uma reforma da Previdência, né? Que vai permitir que o gasto com as aposentadorias do regime geral e do regime próprio dos servidores, ele cresça acompanhando o PIB nos próximos anos. Então, isso é perfeitamente compatível. Não vou discutir aqui os problemas da reforma da Previdência. Estou dizendo que já aconteceu a reforma da Previdência, né? E que colocou num outro patamar o crescimento dessas despesas. Então, olhando para o funcionalismo, o que a gente observa? A gente observa que as despesas com funcionalismo no ano passado caíram na União. Caíram 4% em termos reais, né? Descontando a inflação. Caiu 4%. Né? As despesas reais com funcionalismo na União hoje são iguais àquelas lá de 2014. Né? 80% do funcionalismo federal teve última recomposição salarial, tirando aí os militares, né, que vão ter aumentos até o ano que vem, 80%, o último reajuste foi em 2017. Né, já acumulam perdas de 20% até esse ano, né, para a inflação. Então, em percentual do PIB, né, as despesas com funcionalismo no ano passado, apesar da queda do PIB no ano passado, né, elas foram 4,3% do PIB. Sabe qual foi a despesa com funcionalismo em 1999? 4,5%, maior do que a do ano passado. Então, quer dizer, não tem... O funcionalismo público, isso é bom dizer, né, para as pessoas, né? Não há reajuste automático de salário do funcionalismo público, né? Nem sequer há data base, né?
No setor privado, é a nota base. Todo ano vai lá o sindicato, junto com o empregador, e pactua. Vai ter aumento, não vai? Vai ter reposição da inflação, não vai? Como é que é, né? Isso não tem no serviço público, nem a obrigação de conversar com as entidades representativas do funcionalismo. O governo não tem essa. Então, enfim, não há descontrole nenhum, né, na despesa com o pessoal, seja na União, seja nos estados e municípios. O que, que há? O que, que explica a deterioração dos resultados fiscais? Né? A queda da receita. Né? E o fato de que hoje, 2021, o PIB brasileiro é menor do que o de 2012. Tá certo? Então, numa situação dessa, evidentemente, a receita. E aí, quando a gente olha. Então, tem dois fatores aí: receita e crescimento econômico. Né? Com uma reforma tributária mais justa, mas principalmente recuperando a perspectiva de desenvolvimento, de crescimento, investimento público, etc., que a gente vai melhorar o desempenho das contas públicas. Né? Agora, isso é um empecilho para que a gente faça o auxílio emergencial? Não é, porque o governo pode se endividar, ele pode emitir moeda. Essa história de que emissão de moeda causa inflação é uma maluquice. Nós estamos com 14 milhões de desempregados, 15 milhões, né? Mais 20 milhões de emprego informal. Né? Então, a gente está com um nível de ocupação da capacidade produtiva, um nível de capacidade ociosa muito grande. Então, emitir moeda, emitir dívida pública, não causa inflação, como, aliás, não causou, não vem causando no mundo, e não causou aqui no ano passado, né? Nossa inflação tem outros fatores, etc. O desafio nosso é muito grande, né? E a gente vê que o governo não está comprometido, né? Tem uma pergunta, a gente está terminando nosso tempo já, que a gente tem que voltar para o plenário, mas eu tenho uma pergunta sobre isso também. A gente, durante a discussão da PEC 86, a gente falou muito dos serviços públicos que estão sendo atacados e da importância desses serviços, principalmente durante a pandemia, né? Mas esses investimentos do Estado, o auxílio emergencial e outras políticas do Estado estão sendo centrais, né, para a gente lidar com essa pandemia, né? Você acha que o governo está na contramão do mundo nesse sentido? Até o FMI tem falado do imposto fiscal que foi feito no mundo inteiro, da ordem de, sei lá, 14 trilhões no ano passado. Você não acha que isso é uma situação que o governo está fazendo muito errado frente até os mais liberais daí, do FMI e de outras entidades? Sem dúvida, Rafael. A gente tem que dizer o seguinte, que no ano passado o nosso tombo iria ser muito maior, né, se não fosse o auxílio emergencial. Para você ter ideia, né, nós gastamos com o auxílio emergencial, com a ajuda aos estados e municípios e com SUS, o gasto extra do governo brasileiro no ano passado foi de 8% do PIB, dá mais ou menos 550 bilhões de reais. Tá? 550 bilhões de reais. Então, e por que isso aconteceu? Nós tínhamos, né, no ano passado, como nesse ano, um governo ultraliberal. O que aconteceu no ano passado? Foi fundamentalmente, né, o pragmatismo, a pressão da sociedade, papel da oposição, da minoria, como você mencionou aí, né, o governo que nem queria auxílio, depois ele queria um auxílio de R$200 por 3 meses, a gente conseguiu aprovar um de 600, né? Então, o pragmatismo venceu no ano passado. Só que o negacionismo, tanto no plano econômico quanto no plano da saúde pública, continua. Tanto que agora, 12 meses depois, nós estamos numa situação sanitária pior do que aquela de abril, maio do ano passado. Né? Graças, né, ao negacionismo, 3 ministros da saúde, um ministro da saúde que não entende nada de saúde, que não entende nada de logística, um governo federal que não conversa com, né, os estados, os municípios, né, que ameaça, né, quem for fechar e estimular o isolamento social. Né. Como disse o presidente Lula ontem, olha, gente, a gente precisa, né, esquecer a imbecilidade, né, do presidente da República e do ministro da Saúde e tomar vacina, usar máscara, passar álcool gel e se isolar. É isso. Né? Isso, inclusive, vai permitir que a economia recupere mais rápido. Né? Agora,
Então, o negacionismo e essa ideologia, né, do Estado mínimo, do ultraliberalismo, de que não tem condições de gastar dinheiro, isso é uma balela. Né? Claro que tem condições de gastar dinheiro. Né? A gente gastou ano passado, o ministro da Economia, em março, eu venho escrevendo artigos sobre isso, ele disse que a gente não teria teria no máximo 5 bilhões para gastar com a pandemia. Isso ele disse no dia 10 de março de 2020. Nós gastamos 550 bi e mais 1 trilhão para o sistema financeiro. Por quê? Porque o governo pode se endividar e pode emitir moeda. E continua podendo fazer isso. Porque nós temos 360 bilhões de dólares em reservas internacionais, porque nós temos uma moeda que nós mesmos emitimos. E só para concluir, né? Nessa questão do... então, aumentou a dívida, vai aumentar a taxa de juros. Isso é fantasia, isso é chantagem do mercado financeiro. Quem define a taxa de juros é o Banco Central. E qual é a taxa de juros hoje da economia? A Selic, 2% nominal ao ano. Ou seja, a gente está com taxa real de juros negativa. Eu, como disse, sou servidor do Tesouro Nacional. Na história do custo da dívida interna, tá? Em janeiro desse ano, nós tivemos o custo da dívida interna mínimo histórico, tá certo? Então, a dívida cresceu 10, 15 pontos percentuais do PIB e a taxa de juros caiu. Por que caiu? Porque em todo mundo está baixa, né? Porque a inflação está baixa, né? Em todo mundo está com taxas de juros negativas. Então, o nosso Banco Central corretamente baixou a taxa de juros, talvez pudesse até baixar mais um pouco. Mas, enfim, então não tem nada. Aumentou o gasto, aumentou o déficit público, vai aumentar a taxa de juros? Mentira. Finanças públicas não é igual à finança da dona de casa. O Estado arrecada imposto, emite moeda e faz dívida. E ele define a taxa de juros da dívida. Então não tem nada a ver. Tem espaço, sim, para fazer o auxílio emergencial. E é um equívoco colocar na Constituição que o auxílio está limitado a 44 bilhões, gente. A pandemia esse ano é pior do que a do ano passado. Como é que a gente vai limitar em 44 bilhões se no ano passado nós gastamos mais de 350 bilhões com auxílio? E as reservas das pessoas, das famílias, tá tudo indo embora também, né? Claro, sabe o que vai acontecer, Rafael? Vai acontecer que daqui a 2 meses, morrendo 3 mil pessoas por dia, né, e com todo mundo fechando, aqui a notícia, não sei se você está acompanhando hoje, a notícia é que o governador do DF vai decretar um lockdown total no fim de semana, inclusive durante o dia, as pessoas não vão poder sair de casa. Né? Então vai precisar de auxílio emergencial. O Congresso Nacional vai ter que fazer o quê daqui a 1 mês, 2 meses? Fazer uma outra emenda constitucional para aumentar dos 44 para sei lá quanto. Não tem que colocar limite para isso. Não tem que ter limite para defender a vida e a saúde da população. E o auxílio emergencial, que é uma das principais bandeiras que a gente está levantando hoje também, que é uma política não só social, mas também econômica, né? Uma vez que movimenta a economia. Braulio Cerqueira, da Unacom, muito obrigado. Queria aqui, em nome da minoria, também agradecer o esforço da comunicação da Unacom, que tem feito uma campanha fenomenal, tem feito várias ações, inclusive junto com a gente aí, agradeço aí a Juliana e a Nayara, que têm sido parceiras aí na luta aí, onde na comunicação a gente puder fazer, a gente está fazendo, viu? Obrigado a vocês, prazer participar aqui. Valeu, Braulio, boa tarde. Aí eu já vou engatar direto o Gaspar, para a gente já finalizar